você andando de acordo com a palavra. Mas para nós andarmos de acordo com a palavra, nós temos que buscar essa palavra. Nós temos que se expor a essa palavra. E ter em mente, irmão, de que Deus quer se revelar muito mais rápido do que a gente imagina. Eu tenho em mente que Deus quer levantar um exército de jovens poderosos, que vai entender o que Deus tem para a sua vida desde jovem, e vai galgar sonhos, vai galgar metas, vai ter, sem sombra de dúvida, Deus vai dar para eles visão que muitos adultos não tiveram, porque se colocaram na brecha. Amém? A gente vê vários jovens no Velho Testamento, quando o Senhor chama Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele ficou impressionado pelo tamanho do chamado que ele tinha, e ele se achava tão menino, a ponto de eu disse: olha, não chame de menino, ou seja, se preze, dê valor àquilo que eu estou lhe dando, e tome posição. E vamos ver isso aqui, tá certo? Eu quero falar dessas três coisas: não desprezar a mocidade, fugir da carne e andar em submissão. Mas como tudo isso vai acontecer? Quando o jovem guarda por o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra. E Davi, ele foi o sucesso que foi, porque mesmo sem ninguém ver ele, mesmo sem ninguém conhecer a história de Davi, ele andava de acordo com a palavra. E até no Novo Testamento fala sobre Davi, e diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia aquilo que ele conhecia da parte de Deus. Isso era a diferença. E eu fico imaginando hoje, as pessoas às vezes, elas ficam preocupadas na sua performance no púlpito, se ela toca bem, que deve fazer isso, se canta bem, que deve cantar bem, se prega bem, deve fazer isso bem, se ensina bem. Tudo isso é importante. Eu não estou falando que não é lícito, que não é bom, que deve ser coerente, mas o que eu quero dizer, que uma vida de um jovem a cada dia, não desprezando o tempo que Deus tem lhe dado, não desprezando a sua mocidade. Eclesiastes capítulo 12, e o verso 1 ele diz, eu acho muito massa esse texto, porque ele diz: não despreza a tua mocidade. Como eu não vou desprezar? Lembrando do meu Criador. Quantas pessoas se convertem depois de velho, e até a gente vê muitos testemunhos, né? Eu não sei o que foi a minha juventude, porque ele não podia se lembrar de algo que ele não tinha. Às vezes os pais não tiveram a oportunidade de ter a palavra. Mas se você tem um pai, uma mãe em Cristo, eu digo para você: não despreza, querido, esse momento. Não despreze essa oportunidade de você começar a desenvolver essas coisas, tá certo? A sua mocidade, dentro da sua própria casa, dentro do colégio, da faculdade, de um emprego que você está procurando, está trabalhando no momento. E que possamos entender, querido, de que a palavra de Deus é que vai trazer para todos, não só para os jovens, um caminho a cada dia puro. Aí ele diz no versículo 10: tenham buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Mesmo Davi buscando de todo o coração, isso mostra que Davi, ele era seletivo, ele tinha prioridades. Mesmo assim, a oração dele era: Senhor, mesmo buscando a tua palavra, mesmo sendo de todo o coração, mesmo colocando mais força ou mais gás para te entender, não me deixa desviar. Agora você imagina quem não busca a palavra, qual é a força que ele vai ter para orar? É por isso que eu digo que a oração, ela tem que ter respaldo com a sua própria vida. Caso contrário, é só palavras lançadas ao ar. E aqui o Davi, ele faz essa oração poderosa. Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, mesmo ele tendo uma vida de buscando a palavra para se consagrar, se manter puro, ele faz uma oração de que, mesmo ele buscando de todo o coração, ele não queria se desviar da vontade de Deus, porque isso vinha na mente dele, como vem nas nossas mentes também. Mas ele disse uma coisa interessante, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
E você sabe que para guardar você tem que ter. E para ter tem que buscar. E Davi estava fazendo isso, buscando de todo o coração, como Jeremias fala, 29, a partir do 11. Porque quando a gente busca de coração, vamos entender qual é a vontade do Senhor, independentemente de idade. Nessa época, os jovens, ele tinha desafios também. Em todo momento da humanidade, não só o jovem, mas todo ser humano tem desafios. E nessa época não era diferente. Eles eram tentados a abrir mão da palavra, era tentado abrir mão da sua aliança, era tentado desprezar ao Senhor a sua mocidade, porque se despreza a mocidade, que é um período onde os jovens, na verdade, têm perspectiva de andar nos 4 cantos do mundo, né? Quando a pessoa chega a uma certa idade, ela quer, na verdade, vamos dizer assim, para descanso, quer ficar no local que possa trazer mais relaxamento, não quer ir para a cidade grande, quer interior, não é assim? Então Deus sabe o poder que o jovem tem. Sabemos que o jovem, ele é a força da igreja. Não existe igreja de jovem e igreja de velho. Não, na verdade a igreja é uma só. O jovem, ele deve estar, na verdade, conectado nos 4 cantos da igreja mesmo, mas nunca se desligando do corpo nem da igreja. Por quê? Porque o jovem, ele precisa dos adultos. Ele precisa, na verdade, de alguém com mais experiência para dizer para ele: eu já passei por aí. E isso é bom. Vai dando corda, vai motivando, vai a cada dia investindo e dando a condição. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar aqui é de que o jovem precisa, na verdade, não desprezar a sua mocidade. E esse texto aqui de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a gente vai abrir lá, e eu quero continuar citando aqui, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, onde ele diz: não despreza a tua mocidade, antes que venha a velhice. E dentro do texto ele vai mostrar que vai chegar um momento que aquele jovem que é viçoso, aquele jovem que é ativo, vai chegar um tempo que ele não vai ser tanto assim. Por quê? Porque o corpo não vai respeitar, a lei da gravidade não vai respeitar ninguém. Você entende? Aleluia. Aí ele diz: antes que venham os maus dias e os anos, o qual você venha dizer: eu não tenho alegria, eu não tenho contentamento neles. Sabe, irmão, muitas pessoas, elas começam a olhar para trás e dizem: rapaz, eu não tenho nenhum contentamento na minha mocidade, porque eu perdi a minha mocidade. E você que é moço, moça, você tem toda a oportunidade de poder um dia lá na frente olhar para trás e dizer: rapaz, eu gozei a minha mocidade, sabe, eu fiz o melhor na minha mocidade, eu me consagrei ao Senhor, busquei Ele de todo o coração, guardei a palavra dEle para não pecar contra Ele, e por isso hoje eu sou visionário. Por isso eu, na verdade, posso até dizer que eu sou conhecido, porque primeiro eu fui conhecido do meu Pai, do meu Senhor. Eu não acredito que Deus, na verdade, irmão, quer se revelar para alguém quando ela estiver no final da sua vida, na sua velhice. A gente conta a história de pessoas, até de Abraão, que viveu mais de 160 anos, de pessoas que na verdade viviam muito, né? O dobro do pessoal hoje. Mas eu estava meditando hoje na história de Isaac. Isaac, quando ele foi entrar num relacionamento, Isaac tinha 40 anos. Isaac tinha responsabilidade muito grande, tomava conta de cidade. Abraão teve vários filhos com quentura com outra mulher depois que Sara morreu, e todos estiveram presentes de Isaac, mas Isaac ficou com a responsabilidade maior de tudo, de perpetuar a promessa que Deus tinha feito a ele. E o que eu acho mais interessante é de que Isaac, com 40 anos, ele já era um homem formado, um homem feito, que tinha, na verdade, tudo para tomar várias decisões equivocadas, mas não fez isso, porque ele respeitava a sua mocidade, ele sabia que tinha um desejo, ele respeitava também o desejo da sua carne, mas também ele era submisso a seu pai. E é interessante que ele não queria nenhuma daquelas mulheres que estavam ali na sua parentela, o qual Abraão estava levantando, mas Abraão mandou buscar uma mulher para ele na parentela dele, de Abraão. Bem que coisa interessante. E eu fico imaginando, será que o camarada com 40 anos, ele não poderia ter namorado, não poderia ter tido filhos
Antes disso não, poderia, mas ele era um jovem centrado. Ou seja, você que é jovem precisa entender, querido, de que Deus quer te usar de forma poderosa, mas para isso você não pode perder o foco nem perder o alvo. A Bíblia diz que aqueles que são jovens devem se dedicar ao Senhor. Os casados, eles ficam divididos, não é porque ele só tem o Senhor, tem agora seu cônjuge, tem agora seus filhos, ou seja, agora ele fica de fato dividido. Ele não pode agora fazer uma viagem missionária, né, a não ser que seja acompanhado, se for casado. Mas uma pessoa casada não pode fazer uma viagem missionária, passar 15, 20 dias, 30 dias sem a esposa, sem o esposo. Por quê? Porque a Bíblia já adverte a respeito disso, que não pode passar muito tempo, a não ser que seja para se consagrar. Você entende? Mas quando é jovem, você tem essa possibilidade de fazer isso, de poder viajar o mundo inteiro, voltar para a casa dos pais e ter todo o acolhimento e fazer a obra de Deus. E no momento certo, na sua trajetória, Deus vai com certeza fazer que você se depare com Isaac ou com Rebeca. Posso ir, amém? Então olha que coisa interessante. Aqui o apóstolo Paulo estava instruindo esse jovem Timóteo, que já estava na ativa, ou seja, já estava na verdade como um pastor, submisso aos presbíteros na época, quando não tinha se levantado os pastores, os presbíteros, as pessoas mais idosas, mais experientes. Ele estava debaixo de submissão, mas estava sendo treinado para dar continuidade àquilo que Paulo, o ministério que Paulo tinha recebido do Senhor. E aqui Paulo, ele não poderia, às vezes, ir pelas igrejas que ele abria, enviava pessoas, tá certo? Para poder exortar, animar, encorajar. E Paulo, ele na verdade, ele usa, não é, a palavra de Deus para animar esse jovem e colocar ele na posição que de fato Deus quer. Não só para esse jovem, que já estava no ministério, já estava com o chamado espontâneo, mas também para você e para mim. Aí eles aqui no capítulo 4, e o versículo 12 ao 16. Eles: ninguém te menospreze por serem jovem. Olha que coisa interessante. Ninguém despreze você por ser jovem. Agora, quando é que as pessoas não vão me desprezar? Quando eu mesmo não me desprezo. Quando eu mesmo não me dou o valor. Sabe, um jovem não deve aceitar isso de ninguém. Mas eu falei de ninguém mesmo, que queira, na verdade, limitar aquilo que Deus tem mostrado a ele. Os jovens nos últimos dias vai ter visão e vão profetizarem. E isso não pode se perder de vista. E é interessante que ele diz: olha, ninguém te menospreze por serem jovem. Mas sabemos que estamos vivendo um período que, infelizmente, muitos jovens com depressão. E, infelizmente, muitos jovens, às vezes, até em Deus mesmo, né? Até na igreja, até convertido, mas por não ter uma busca de todo o coração, não se consagrando à vontade do Senhor, infelizmente, ele despreza a sua maior força depois de Deus, que é a sua juventude. A palavra já diz, lá em Isaías capítulo 40, do 28 em diante, mostrando que Deus é um Deus que não se cansa. E depois ele diz que o jovem, ele coloca o jovem como, entre o ser humano, como aquele que tem mais força física e vigor. Ele diz: olha, o jovem, mesmo na sua plenitude, eles correm e cansam e se fadigam. Olha que interessante. Mas o jovem que não busca Deus, porque depois ele vai generalizar, dizendo: olha, independente de ser jovem ou velho, os que buscam o Senhor renovarão suas forças. Eles vão andar, não vai cansar, vão correr, não vão se fadigar. Mas os que buscam o Senhor, ou seja, o jovem precisa usar a sua força, canalizar para a coisa certa, sem esperar o espetacular. Sabe, muitas das vezes, muitos jovens se acham, vamos dizer assim, pequeno, se acha às vezes impossibilitado pelo seu pouco conhecimento, mas não despreza aquilo que já chegou para você, e não deixe que ninguém despreze você pelo aquilo que você aparenta ser, mas busca em Deus ver a grandeza que de fato você é. Amém? Tem um texto que eu gosto muito dele, lá em João, 1 João, eu quero ler, mas eu vou voltar para cá, tá certo?
precisa abrir lá não, você pode anotar aí. E esse texto é interessante demais, porque a gente já ouviu muito esse texto, e ele fala de verdade que o jovem ele tem uma força, mas ele vai dar o nome a esse jovem. Amém? Aí diz aqui, capítulo 2 de 1 João, e o versículo 14 diz: criança, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o começo. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Olha que interessante. Ele fala de algo que já aconteceu, mas o que leva o jovem vencer o maligno, que leva o jovem se manter na posição de forte, é porque o jovem tem a palavra. Perceba o que ele diz. Ele diz: eu escrevo porque sois forte. Vigor físico. Olha que interessante. Vocês, na verdade, têm perspectiva de correr os quatro cantos deste mundo. Mas, ele diz mais: a palavra de Deus permanece em vós. É por isso que vocês são fortes e já venceste o maligno. Amém? Então, o que a gente precisa entender é de que a fortaleza, não só de um jovem ou de qualquer pessoa, está naquilo que ele tem, naquilo que ele compreende de Deus. E a instrução de Paulo aqui é para Timóteo, ele não deixar que as pessoas menosprezem a sua mocidade. E sabe, irmão, que tem muitos jovens no crime organizado, tem muitos jovens matando, roubando e destruindo, porque ele não despreza a sua mocidade, mas ele aproveita a sua mocidade e entrega de mão beijada a Satanás. Eu espero que não seja assim com a sua vida. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, muito interessante, que ele diz: olha, não devemos mais usar nossos membros como instrumento de justiça, de iniquidade, mas usa os teus membros agora como de fato, como membro de justiça, para ser um instrumento na mão de Deus. Não despreza, não só o vigor, a força que você tem, mas a palavra de Deus que vai te colocar a cada dia aprovado diante dele. Aí ele diz: ninguém te menospreze por serem jovens, mas procurar ser um exemplo para os fiéis. Então, quando é que um jovem, ele não deixa ser menosprezado? Quando ele mesmo dá valor a ele, a cada dia mostrando aos fiéis que mesmo sendo jovem, ele pode ser responsável, pode ser ativo, visionário, pode profetizar e pode declarar que de fato ele acredita no potencial que Deus colocou dentro dele. Amém? Aí ele diz: procura ser um exemplo aos fiéis, e também na palavra. Ou seja, procurar ser um exemplo para aqueles que já estão em Cristo, e procurar ser um exemplo na palavra. O que é isso? Um jovem que sabe o que fala, um jovem que, mesmo sendo jovem, ele está amadurecendo a cada dia, está se moldando. Ou seja, um jovem que brinca, um jovem que sorri, um jovem que na verdade é extrovertido, mas um jovem que sabe quando a coisa é séria. Um jovem que ele tem consciência não só das coisas espiritual, mas que ele tem consciência das coisas natural, e a cada dia ele se prepara, seja na carpintaria, seja como uma cidadã, como um cidadão, seja como uma pessoa que vai ser um cristão. Jesus, ele como representante de Deus, ele aprendeu isso muito cedo. Glória a Deus pelo pai e pela mãe de Jesus. Talvez você diga: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Um dia eu disse isso para o Senhor, que fui criado sem pai, e depois Deus tratou comigo e disse: seu pai foi ausente, mas eu nunca fui ausente na sua vida.
Naqueles momentos que você estava chorando, naqueles momentos que você estava triste, porque você não tinha uma pessoa para conversar, uma pessoa que pudesse mostrar para você o caminho que você não conhecia, o incerto. Mas eu estava lá dizendo para você: tenha cuidado, não despreze sua mocidade, não despreze a tua juventude, tenha cuidado com a sua carne, seja submisso às autoridades. Deus sempre estava lá, mas no início eu não entendia, mas eu cheguei a entender por estar buscando a palavra. E cada dia que a gente está buscando a palavra, a gente a cada dia, vamos dizer assim, lapidado pelo Senhor. E é como aquela peneira, né, dos garimpeiros, eles ficam passando lá, passando até a pepita de ouro cair lá. Você tem grande valor para o Senhor. É por isso que Satanás, ele investe tanto nos jovens, porque ele sabe que os jovens, eles têm coragem, ousadia e força para ir aonde muitas pessoas idosas não têm mais. O diabo sabe disso. E é por isso que ele investe nos jovens. Para quê? Para que eles possam, na verdade, perder o seu tempo. Porque perdendo o tempo, ele pode se frustrar. Tem coisa pior do que frustrar-se a você mesmo, porque você levanta metas, tem sonhos, às vezes tem desejos, mas vai passando o tempo e isso vai morrendo. Vai passando o tempo e você vai morrendo. Quantas pessoas já não conversei e disse: arrependi minha mocidade porque eu poderia ter terminado meus estudos, naturalmente falando, eu poderia ter se consagrado mais ao Senhor. Eu vi a história de uma ministra, e ela era da igreja, mas passou o tempo, ela começou a brincar com o Senhor, perdendo tempo, não levou a sério a palavra do Senhor. O que foi que aconteceu? Casou com um camarada que não amava ao Senhor, levou uma surra, e o camarada arrancou os 2 olhos dela com o dedo. E hoje ela vive pregando a palavra, dizendo: respeite as autoridades, ame sua mocidade, seja submissa às autoridades, que ela não era submissa, aos pastores, aos líderes que Deus levanta para que pudesse dar norteamento e sabedoria. Quantas pessoas como essa mulher sofreu e estão sofrendo ainda desse mesmo jeito? Quantas jovens, no período que a AIDS não tinha um paliativo, né, que as pessoas morriam porque não tinha nenhum agnóstico para poder manter aquelas pessoas vivas. Quantas jovens se desviaram da palavra, do evangelho, contraíram a doença e morreram. Não só mulher, mas muitos homens também. E aqui o apóstolo Paulo instruindo a Timóteo, mostrando para ele que, para ele não ser menosprezado, ou seja, para as pessoas não desprezar a sua mocidade, ele precisava ser fiel, ou seja, mas também ele precisava se manter fiel não só para os santos, mas também deveria ser um exemplo na palavra, ou seja, ele precisava buscar a palavra. Aí diz, também no comportamento, um exemplo no seu comportamento. Eu estava dizendo, o jovem pode ser extrovertido, pode brincar, pode, mas ele sabe, não é, quando a coisa é séria, de verdade, e ele respeita aqueles momentos sérios, ou seja, o momento sério de buscar a Deus, de leitura da palavra, da oração, leva a sério o momento de estudar, leva a sério a vida natural também. Quem entende? Porque tudo vai passando. Sabe que tem coisas que infelizmente, por mais que a gente queira, não tem como mais voltar atrás. Sabemos que Deus pode restituir, não é? Muitas coisas. Não podemos dizer todas as coisas, porque muitas pessoas não podem mais restituir a sua juventude. Então não pode restituir tudo. Na verdade, a gente precisa ser muito equilibrado nisso aí, porque quantas pessoas têm perdido, se não Eclesiastes 12 não diria. Muitos jovens depois não tinham nenhuma motivação de ficar lembrando do seu passado, porque não teve um passado legal. Por quê? Porque simplesmente ele não dava valor à sua juventude, porque ele não era um exemplo na fé que ele tinha. Então, se um jovem ele professa ser um cristão, ou seja, ele precisa ser um exemplo na palavra de cristão, não é? Ele precisa ser um exemplo no seu comportamento. Se uma pessoa está professando uma fé, ele tem que fazer jus àquela fé que ele professa. Amém?
Ou seja, todos conheceram que ele é cristão. Não é porque ele está com a Bíblia, não é porque ele fica cantando louvor na hora do colégio, do trabalho. Não, é porque as atitudes dele correspondem à vida de um cristão. Sabe? E eu conheci um camarada, eu não sei se ele é cristão, não sei se ele, qual é a religião dele, mas já faz dias que eu tenho observado esse rapaz. O que tem de pessoa que fala bem desse rapaz, que eu fiquei admirado, porque realmente ele me impactou com o seu exemplo de vida. E eu não sei se ele é cristão. E a palavra que veio na minha mente: rapaz, esse rapaz, ele é um anjo de Deus. Por quê? Um anjo quer dizer um mensageiro. É uma pessoa que representa Deus na sua fé, não é? Na sua palavra, no seu exemplo cotidiano. E isso a gente vê nesse rapaz. E todo mundo gosta de presentear ele. Eu disse: rapaz, que coisa maravilhosa é a gente fazer a vontade de Deus, buscar a palavra de Deus. Provavelmente esse rapaz, ele busca ao Senhor. Aí diz aqui, ó, um exemplo na fé, na palavra, não só na palavra de Deus, porque estuda, né? 2 Timóteo 2,15, ele diz: procura te apresentar-te a Deus aprovado, como um jovem que maneja bem a palavra da verdade, que não tem que se vergonhar, mas que na verdade, quando chegar um colega ou uma colega perto de você, com depressão, sem perspectiva, porque é preciso que a gente entenda que a sua juventude, ela vai ser uma juventude a cada dia forte, quando se tem a palavra, porque um jovem sem a palavra é interessante, que ele não consegue, psicologicamente, ele não consegue ser frustrado. Eu já vi isso de psicólogos, eles dizendo que nós temos uma geração, estamos vivendo uma geração onde os jovens são mais inteligentes do que os reis antigamente. Eu ouvi isso de psicólogo, dizendo que os jovens atuais, eles conseguem entrar na Casa Branca dos Estados Unidos, hacks, mas eles não conseguem ser frustrados pela namorada que o deixou. Às vezes eles se matam, mata a família da namorada, mata a namorada, mas porque não tem a palavra. Mas eu não acredito que um jovem que tem a palavra, ele vai fazer isso. Não, porque ele vai amadurecer, ele vai florescer, porque ele vai ser visionário, ele vai ser um exemplo. A fé dele vai permanecer no seu comportamento. Amém? É diferente. Vai ser um jovem puro, onde você vê um jovem que erra, mas não por maldade, erra por causa da sua imaturidade, mas que a cada dia podemos ver aquele jovem avançando. Aí ele diz mais a Timóteo, quando ele fala para ele não desprezar a sua mocidade, mostrando que ele deveria ser fiel, ser um exemplo também na palavra, no comportamento, no amor, ser um exemplo na fé e na pureza. Eles: enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, em todo o tempo, até no momento de férias, que a gente muitas das vezes, né, o jovem acontece muito isso, às vezes tem tipo de momento de férias, enquanto não chega o momento de estar congregando de novo, estamos passando um período no mundo inteiro dessa pandemia, mas não podemos tirar férias da palavra. Enquanto não se volta a se congregar como de fato a gente espera, temos que manter a cada dia, não só o jovem, mas todos precisam aplicar a leitura, a exortação e ao ensino. Nós precisamos de leitura da palavra, animar um ao outro, e precisamos a cada dia não só de pregação, mas de ensino, porque o ensinamento vai trazer uma base. O ensinamento vai trazer, com certeza, não é? Aqueles ferros que se coloca debaixo da casa, concreto, não é? Coloca lá o cimento, que venham os obstáculos, que venham os problemas, mas o jovem não vai cair, mesmo que ele seja frustrado, porque quando estivermos aqui na terra, irmão, vamos ser frustrados, afrontados, mas essas frustrações não vai nos matar, ela não vai permanecer, pode até vir, mas ela vai passar.
a gente vai bater a poeira e dizer: eu vou continuar a minha história, a minha trajetória, porque eu sei que aquele que começou, ele é fiel para terminar se eu deixar. E eu não vou impedir. Vou continuar a cada dia sendo um jovem que de fato não despreza a mocidade. Aí ele diz: não deixa de desenvolver o dom que há em ti. Eu não sei qual é o dom que você tem, mas aqui deixa claro que nós precisamos desenvolver o dom que há em nós. Você percebe um dom de cantar, então desenvolve ele. Você percebe um dom de cantar, desenvolve ele. Amém? Você conhece que você tem uma habilidade, ou se não tem, quanto tanta habilidade, mesmo tendo, tem que manter. Mas se você percebe que não tem quanto tanto, continua. Tem inclinação para aquilo, faz. Porque senão nunca você vai, manifestar aquilo que Deus colocou na sua vida. As pessoas sempre perguntam, e a maioria é jovens, como é que a gente se encontra em Deus? Como é que a gente sabe o que Deus tem para nossas vidas, né? O jovem diz: como é que eu vou descobrir o que Deus tem para mim? É você continuar a sua trajetória, se manter no caminho, servindo a Deus onde Ele está te colocando, e naturalmente vai ser aflorado. Ou você vai descobrir rápido, ou alguém vai descobrir por você. Eu tenho uma sobrinha, e ela é filha do meu irmão mais velho, e eu não sabia que ela tinha esse dom vocal. E minha irmã mandou ouvir ela cantando, mas não sabia que era ela. E quando eu ouvi, eu fiquei de boca aberta, porque meu irmão mais velho, ele canta, ele tem um dom vocal também, muito bonita por sinal. Mas a filha dele nasceu com dom, e ela compõe também essas coisas todas, mas ela não, ninguém sabe. Só ali no quartinho dela foi que vazou, gravaram e colocaram para mim ouvir. Mas, rapaz, eu já ouvi muitas pessoas que cantam, e eu sei que uma pessoa tem um dom vocal, e a voz dela é algo extraordinário. Mas se ela não desenvolver esse dom, ninguém nunca vai saber. Pode ser que ela possa querer desenvolver quando é velhinha, não é como a gente vê muitos cantores às vezes que parece, né? Quando está velhinho, porque só confia naquele momento. Ou seja, ele vai não querer desprezar no final da sua carreira, mas Deus quer que a gente descubra rápido, aperfeiçoe, para que Deus seja glorificado. Porque Deus deu dom, capacidade a cada um de nós, e não podemos enterrar ele. No caso da minha sobrinha, ainda ela não tem um Senhor, eu entendo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava imaginando, rapaz, naturalmente falando, com uma voz dessa, seja cantando naturalmente para o mundo, ou cantando para Cristo, rapaz, com uma voz daquela é impossível não ser destacada nem ser notada, porque é algo sobrenatural mesmo. Porque na verdade Deus dá o dom. Um dia Ele pode requerer, mas o dom de Deus é irrevogável. A habilidade que Deus tem nos dado a cada dia, podemos perder pela prática do exercício, mas o dom fica lá, não é? Fica lá, e um dia Deus vai requerer de cada um de nós, e não podemos enterrar ele, temos que desenvolver. Você nunca vai fazer bem o que Deus lhe chamou para fazer de primeira, vai levar tempo, mas quanto mais persistirmos, a gente sempre vê, não é? Não só os heróis da fé, mas a gente vê muitas biografias de muitas pessoas da nossa era mesmo, da nossa época mesmo, no futebol, em tantas profissões, pessoas que até eram leigas naquele assunto, ignorantes naquele assunto, e muitas das vezes passou daquele que fizeram faculdade, daqueles que na verdade tinha muito mais capacidade de chegar lá. Com isso eu não estou dizendo que precisamos ser ignorantes, fazer apologia à ignorância, eu nunca gosto disso. Na verdade a gente precisa ser inteligente, sábio em todos os aspectos, porque Deus deixou disponível para nós, amém? Mas que isso ocorre em biografias que a gente ouve de pessoas, que é um exemplo, não é? E nós precisamos entender, irmão, que Deus quer que a gente descubra isso para o louvor da glória dele. Porque é interessante que Efésios ele fala sobre isso, capítulo 1 de Efésios, e o versículo 4, ele fala que antes da criação do mundo, aí você estava no coração dele. No verso 6, ele diz que nós fomos criados para o louvor da glória dele. Eu pergunto, como é que vamos louvar a Deus? Com nosso talento, com o dom que Deus nos entregou. E aqui esse jovem, ele tinha um talento, era um ministro do Senhor, amém? E ele precisava aqui, desenvolver esse dom que havia nele, que havia sido
manifesta através da imposição dos presbíteros. Aí ele diz: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbitérios, ou seja, da liderança da época. Se alguém um dia deu uma palavra de Deus para a tua vida, irmão, não deixa isso cair no mar do esquecimento. Aviva isso, coloca num cartaz, coloca pendurado lá no teu quarto, no teu guarda-roupa, coloca num local bem destacado. Deixa bem claro, assim como Davi falava para Salomão: Salomão, meu filho, olha, não se esquece, coloca como diadema, coloca como colar, coloca num local bem destacado, mas não perca a sabedoria, honre ela, porque ela vai te honrar. Com tudo que você tem, compre a sabedoria. Aí você pode dizer: mas pastor, eu tenho pouco dinheiro, eu sou um jovem, eu dependo do meu pai e da minha mãe. Sabe o que você tem de mais valor? É a sua juventude, o seu gás, sua perspectiva. Porque se o jovem, até citei aqui essa semana em Eclesiastes, que é melhor ser um jovem sensato, que está buscando a Deus, sendo prudente, do que um rei rico, tolo e insensato, que não quer mais aprender, que não recebe mais disciplina. Porque esse rei vai cair. Aquele jovem que era pobre não vai permanecer pobre, porque a sua prudência vai levar ao topo, vai levar ao sucesso, vai levar aos sonhos de Deus para a sua vida aqui na terra. Então ele diz aqui: olha, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado através das profecias, da imposição do presbitério. Ocupa nessas coisas, ou seja, ocupa sendo exemplo na fé, na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, ocupa a cada dia desenvolvendo no ensino, na exortação, aquilo que foi entregue a você. Ele se dedica inteiramente a elas. O que a gente mais precisa, irmão, o que eu mais preciso entender a cada dia, é que eu preciso pastorear bem e compreender bem o que é pastorear. Quanto mais eu compreender bem o que é pastorear, quanto mais eu investir dinheiro, tempo, o que eu puder, se consagrando para entender o que é pastorear, mais Deus vai poder me usar. A mesma coisa você que tem um dom, que tem um talento. Talvez você diga: eu não sei ainda. Como eu falei, continue buscando ao Senhor, se consagrando, observando as oportunidades que são te entregues, seja fiel, e com certeza você vai descobrir muito mais rápido do que você imagina. Amém? Aleluia. Versículo 15: ocupa dessas coisas, se dedica inteiramente a elas. Ou seja, é como Davi falou: eu buscava o Senhor de todo o meu coração. Se dedica inteiramente, porque, irmão, se a gente não consegue desenvolver o dom que Deus nos deu, a nossa vida não tem sentido. A gente está desprezando a mocidade que Deus nos entregou. Então não despreza a tua mocidade. Quando você despreza o seu dom, a habilidade que Deus quer te dar, você está desprezando de fato aquilo para o qual você nasceu para fazer. Aí ele diz: para que todos possam ver o teu progresso. Olha que coisa linda. Irmão, sabia que as pessoas precisam ver em você o seu progresso? Não é só nas pessoas adultas, não. Os jovens precisam, na verdade, desenvolver o que Deus tem entregado, para as pessoas verem mesmo. E geralmente uma árvore, quando está dando fruto, todo mundo vai enxergar, todo mundo vai querer provar, todo mundo vai querer estar perto. Enquanto aquela árvore não dá fruto, ela é desprezada. Mas ele estava dizendo desde o começo: não despreza a tua mocidade. Quando? Quando você, na verdade, não deixa as pessoas fazerem isso. E quando é que as pessoas, elas desprezam? Quando não vê fruto, quando não vê compromisso, quando não vê na vida daquele jovem. Mas quando vê que é um jovem que tem palavra, quando vê que tem um jovem que tem uma fé atuante, quando vê que é um jovem que anda em amor, que é um jovem que tem se purificado a cada dia, se consagrado ao Senhor, pode ter certeza, irmão, quem aqui não quer um jovem na sua empresa? Quem aqui não quer um jovem em qualquer segmento da sociedade com essas características? Me diga aí. A gente vê que quando o povo é levado para o cativeiro, não é? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens destacados. Eram jovens que na verdade eram sábios. Jovens que procuravam estar aprovados, tinham a conduta de uma fé, que não se curvava diante de rei, de decreto nenhum, mas eram jovens que sabiam o que queria para as suas vidas.
E hoje nós contamos a história deles. Mas hoje é a nossa época. Hoje é a nossa vez. Amém? Aí ele diz que todos devem ver o teu progresso. Quer dizer isso? Ver o teu crescimento. Porque o crescimento seu vai ser louvor diante de Deus. Deus vai ser louvado pelo seu sucesso. Deus não é louvado quando vê um filho dele sofrendo, ou seja, sendo menosprezado, e quando ele mesmo se deixa ser menosprezado porque não se dá o valor. Aí ele diz: tem cuidado de ti mesmo, do teu ensino, ou seja, tu tem cuidado no que tu fala, se de fato você está a cada dia sendo aplicado, para que você não perca o descrédito. Ou seja, persevera naquilo que você começou, honrando a Deus, persevera nessas coisas que ele vem falando desde o início, e dessa forma salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, quer salvar teu próximo? Cuida de tu mesmo. Sabe, irmão, que o evangelho poderoso é aquele evangelho que muda primeiro a vida daquele que fala sobre ele, que fala do evangelho. Sabe que hoje nós podemos, como igreja, ter uma oportunidade de chegar para uma pessoa assim. A gente, quando não quer fazer algum serviço no natural, a gente conhece um profissional: rapaz, vá na oficina de fulano, vai na empresa de fulano, que ele tem isso que tu quer, e ele é um profissional nessa área. Sabe que está chegando um momento que a igreja está despertando, e é comprovado isso, alguns estudos aí de alguns ministros, falando que para a igreja local, por mais que as igrejas estejam lotadas, diz que em tempo normal, as igrejas só vai 10% de ímpio. Ou seja, 90% estão no mundão. O que isso ocorre? Muitas das vezes o jovem, sabe, ele não vai dizer, vá na igreja local, mas ele vai dizer assim: olha, eu tenho um irmão ou uma irmã na fé, que ele tem um entendimento nessa área, vai poder te ajudar. Deixa eu ligar para ele, tu conversa com ele ou com ela. E a igreja, que é o irmão, que é aquela irmã, vai te salvar a tua vida. Quem entende? Porque nós somos a igreja. Ou seja, a igreja vai encher porque a igreja está fora das quatro paredes, de fato, e está dizendo assim: eu sou a resposta para vocês. A igreja não é a resposta em quatro paredes, a igreja é a resposta fora. Porque entre quatro paredes, a gente se acomodamos para adorar, para exaltar ao Senhor, contemplar ao Senhor, para aprender a sua palavra. Mas a igreja é a resposta fora, não é dentro. Dentro é um local onde vai de fato crescer muito mais, no sentido do conhecimento, do entendimento, amém? Do dia a dia. E lá fora a gente vai de fato dizer assim: rapaz, eu tenho uma palavra que libertou a minha vida, vai libertar a tua vida também. Nessa área eu não entendo bem não, mas deixa eu ligar para um irmão, para aquela jovem, para aquele jovem, que ele entende bem nessa área, e tua vida jamais será a mesma se você der ouvido. Você está entendendo? Aleluia. Porque nós não estamos restritos, fechados só ao conhecimento daqui. Nós temos muito mais do que isso aqui. Amém? Aqui é um momento onde a gente se reunimos de fato, não é? Eu acredito que quando de fato estiver aberto, as igrejas vão encher de fato de uma forma muito maior. Mas mesmo assim a porcentagem vai ficar muito grande ainda, mais de 50% do povão que nunca vão entrar numa igreja. Quantas pessoas com 20, 30, 40, 50, 60 anos que nunca entraram numa igreja? Imagina, tem muitas pessoas assim, e que precisam, na verdade, ser tocada pela igreja, mesmo sem vir à igreja local. Você entende? Então, a primeira coisa que o jovem precisa é não desprezar a sua mocidade. Ou seja, e quando é que ele faz isso? Quando é que ele não menospreza ou não deixa ninguém menosprezar ele? Quando ele sabe a sua posição, atua nela e está sendo um canal não só para Deus, mas para as pessoas. Mas eu quero mostrar aqui em 2 Timóteo, aí pertinho, capítulo 2, versículo 22, a importância para o jovem se manter assim. Ele precisa fazer algo que a Bíblia, ela deixa muito claro, o apóstolo Paulo, com cuidado nesse jovem e com outros jovens também na época, e não é diferente hoje. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, ele diz o seguinte: eles fogem também das paixões da juventude, segue a justiça, ou seja, segue aquilo que é certo, busca o que é certo, busca a fé, segue a fé, ou seja, anda na fé, na justiça, anda no amor,
anda na paz com os que invocam o Senhor com o coração puro. Olha que coisa interessante. Então ele manda a gente fugir da carne e se aproximar daqueles que invocam, buscam o Senhor com o coração puro. O que ele está dizendo? O jovem deve ser seletivo. O jovem tem que saber com quem está andando, com quem está se associando, o que está ouvindo. Amém? E fugir da carne. Irmão, é interessante que a Bíblia não manda a gente fugir de Satanás. A Bíblia não manda a gente fugir dos gigantes, das impossibilidades. Mas quando se trata da carne, ela diz: fuja. José fugiu. Não era que José não tinha desejo sexual, tinha. Era um jovem. Mas ele tinha algo de Deus implantado dentro dele. Ele era um jovem que, de fato, ele não perdeu sua mocidade. Foi um jovem que foi um divisor de água para a sua geração. Uma geração foi salva por causa de um jovem que se levantou, não desperdiçando a sua mocidade. Talvez, se não tivesse aparecido José, talvez nós não estivéssemos aqui para contar essa história. Mas José foi crucial, não só para o povo de Deus, mas crucial para aqueles que nem eram povo de Deus. Olha que coisa interessante. Mas porque era um jovem que não se encontrava corrupção nele, um jovem que tinha uma fé inabalável, injustiçado, um jovem que mesmo passando por mil e uma coisa, mas um jovem que não caiu mesmo sendo frustrado. Um jovem que a frustração dos seus irmãos, a frustração de ser preso como estrupador sem ser vendido, mas mesmo assim foi um jovem que se manteve de pé. E não será diferente com você que está cada dia buscando ao Senhor. Mas eles fogem das paixões da mocidade. Ou seja, fugir dos desejos carnal. Se você vê que algo está ali tirando a comunhão, está tirando você do domínio próprio, então é melhor parar. A Bíblia diz que é melhor cortar um membro do corpo do que ir o corpo inteiro para o inferno. O que ele está dizendo? Não é para arrancar um braço ou um olho. Ele estava falando, é melhor você decidir em parar, porque talvez você possa perder esse membro porque está andando em pecado. Como foi o caso daquela mulher que eu contei aqui, que ela brincou, mesmo conhecendo a palavra, não era submissa às autoridades, entrou em um relacionamento e o camarada arrancou os 2 olhos dela. Isso foi uma realidade. Em um culto ela tirou os 2 olhos para mostrar, ensinando as pessoas a ser fiéis, mostrando aos jovens que eles deveriam a cada dia levar a sério a palavra, porque ela não levou a sério e agora ela estava pregando sem os olhos. Vê que coisa. Então, irmão, o jovem ele precisa a cada dia se dar o valor, não desprezando a sua mocidade, que é a sua força, o seu vigor, a sua perspectiva. Deve ser um jovem que deve fugir das paixões da mocidade. Pastor, como é que eu faço para fugir das paixões da minha mocidade? Se dedica à leitura da palavra, se dedica à oração, se dedica ao evangelismo, se dedica às coisas que o ministério, que precisa de jovens em todas as áreas, tá certo? Nas redes sociais, se envolvendo com a palavra. Quanto mais você se envolver com Deus, com a palavra, mais com certeza você está fugindo da sua carne. Porque quanto mais se enchermos da palavra, mais a nossa carne vai ser dominada, mortificada. É isso que a gente vê, né, no Novo Evangelho, ou seja, no Novo Testamento, melhor dizendo. Paulo ele traz muita ilustração dentro disso, né? Mostrando que devemos se despojar da velha criatura, dominar a nossa carne, tirai dentre vós acúmulo de pecado. Ele começa a mostrar que somos nós que vamos se encarregar de fazer isso. Quando se trata da carne, deve fugir. Com a carne não se brinca, né? Até Salomão fala, no caso da prostituta, ele diz, olha, se você está passando em uma rua e um jovem ou uma jovem está tirando a sua atenção com sensualidade, alguma coisa desse tipo, então corre disso. Está assistindo alguma coisa na TV que tem um cara de homem mostrando o peitoral, mulher mostrando suas partes, então está tirando seu equilíbrio, então sai disso, desliga. Amém? A gente não vamos deixar de ter as redes sociais, de ter TV, de ter tantas outras coisas que são listas,
por causa da nossa carne, mas nós temos que entender que nós temos o controle na mão. Nós temos que aprender a cada dia. Claro, se tem uma área que você não está dominando de forma alguma, então é melhor você de vez deixar de fazer, de assistir aquilo ali. Mas a única forma de podermos vencer o gigante é enfrentando ele. Mas se no momento a pessoa não tem nenhuma força, não tem nenhuma visão, nenhuma perspectiva de conseguir correr ou fugir daquilo, então é melhor cortar o mal pela raiz, estuda sobre o assunto, tá certo? Fica inteirado, e depois você vai conseguir encarar isso aí, tá certo? Seja você nas redes sociais, seja assistindo alguma coisa, você vai poder, na verdade, assistir e mudar de canal quando for necessário, tá certo? Mas que a gente não fique privado do melhor de Deus por causa da nossa carne, que Deus não quer nos privar, porque estamos no mundo, tá certo? É impossível a gente, estando no mundo, não poder, não é, ver as pessoas que vivem no erro e no pecado. Mas nós podemos andar cada dia como pessoas que estão decidindo e vivenciar a vontade do Senhor. Então, o único versículo que eu quero ler aqui é 1 Pedro capítulo 5. Então a gente viu que as pessoas não vão desprezar a nossa mocidade quando nós formos um exemplo na fé, na pureza, no amor. Vemos a importância de fugir da carne, fugir das inclinações carnais. E agora aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, ele fala a importância dos jovens ser submissos. O que isso quer dizer? Rapaz, eu fico imaginando às vezes, o jovem, quando vai para uma faculdade, quando ele vai para algum curso, que ele quer tanto, que ele almeja tanto, seja no seu país de origem ou outro país, eles respeitam aquelas autoridades que estão ali, não é? Instruindo, ensinando, aqueles tutores, respeita com vamos dizer assim, com um temor tão grande. E muitas das vezes a gente não vê empregando tantas forças para aqueles que Deus levanta, não é? Ou seja, para aquelas autoridades eclesiásticas que Deus levanta. Se Deus tem levantado uma autoridade sobre a tua vida, respeita ela. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, mesmo ele já sendo um homem que sabia o seu chamado, que sabia o que Deus queria através da vida dele, mas a Bíblia diz que ele estava debaixo de autoridade. Depois que o Espírito Santo tratou com os mestres, com os profetas, depois que eles impuseram a mão sobre Paulo, e as autoridades na época não colocavam a mão sobre qualquer pessoa não. Diz que depois que Paulo recebeu a imposição de mão deles, diz que Paulo começou o seu ministério. Ou seja, Paulo sabia a importância de ser reconhecido por Deus, mas também pelas autoridades. Amém? Então aqui, o apóstolo Pedro está mostrando essa importância do jovem entender que mesmo ele tendo uma força, mesmo ele sendo um jovem a cada dia puro, ou seja, tendo uma fé prestativa, sendo um jovem na verdade visionário, sendo um jovem que está desenvolvendo o seu dom, o seu talento, esse jovem também ele precisa entender que existem pessoas que têm experiência que ele não tem, pessoas que já passaram em canto que ele nunca passou. Diz aqui no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz: do mesmo modo vós, os mais jovens, porque aqui ele vem trazendo, tá certo? Ou seja, a importância dos pastores ser pessoas irrepreensíveis, ou seja, pessoas que na verdade fossem um exemplo. Ele estava mostrando que não é só os pastores, mas ele diz: olha, do mesmo modo vós, os mais jovens, sujeitavos aos presbíteros, aos pastores, ou aos líderes, os mestres da época, tendo todos uma disposição humilde, uns para com os outros. Ou seja, uma disposição humilde do líder reconhecer a força do jovem e do jovem reconhecer a habilidade daquele líder, aquela posição dele, a experiência dele. Por quê? Porque se não entender isso, vai dizer: ele já está ficando velho, vai querer colocar ele para trás. Quem fica para trás é aquele jovem, porque desprezou o conselho daquele que é sensato, daquele que já tem na verdade as costas encaliçadas. Do mesmo modo vós, os mais jovens, sujeitavos aos presbíteros, tendo todos uma disposição humilde um para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Amém?
Então, aí aqui ele vai falar que Deus, portanto, humilhava-os sobre a poderosa mão de Deus. Como é que um jovem ele vai se humilhar diante de Deus? Estando debaixo de uma autoridade e respeitando ela. É isso que ele está dizendo. Ele diz, olha, quando você entende que vai chegar seu tempo, eles já chegaram o tempo deles, eles já estão cumprindo a carreira dele. Olha o que ele está dizendo no versículo 6. Portanto, humilhava-os sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, no tempo certo, ele vos exalte. Ele está dizendo, ouça quem é experiente, ouça quem já foi lá. Uma coisa eu aprendi e é uma verdade. Não vamos entrar em nenhuma terra, não vamos em nenhum canto onde ninguém já foi. Quer chegar rápido em um canto? Procure observar aquele que já foi lá, aquele que já provou daquela terra. Aqueles que seguiram quem já foram naquele canto, como a gente vê no caso de Josué e Caleb, entraram com ele. Aqueles que desejaram, que quiseram, que respeitaram aquelas autoridades, entraram e tomaram conta da terra prometida. Então, eu não sei o que Deus tem te prometido, mas se você estiver debaixo de submissão, meu irmão, pode ter certeza, continua se consagrando, como ele estava lá em Atos capítulo 13, jejuava, orava, adorava ao Senhor, o Espírito Santo começou a falar com as autoridades e começou a colocar o time em campo, e hoje estamos falando dele, mas agora é a nossa vez, amém? Então, o jovem não despreza, ou não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, foge da tua carne, e seja um jovem submisso, e com certeza a tua vida vai ficar marcada na história, em nome de Jesus Cristo. E a próxima geração, se Cristo não voltar, você será a próxima história contada, amém? Vamos orar, agradecer a Deus? Quero só reforçar mais uma vez, tá certo? Começamos nosso culto hoje, e já terminou o culto hoje à tarde, já com salvação. E vamos ter culto, tá certo? Quinta-feira, presencial, 3h30, e também no sábado, provavelmente também no domingo, tá certo? 3h30. Caso contrário, o pastor vai ficar dando as coordenadas, vai ficar avisando aqui, mas toda semana vamos ter esses cultos, tá certo? Ou seja, terça, quinta, sábado e domingo, 3h30 às 5h, sendo que as lives às 19 horas, tá certo? Sempre vai ser mantida e sempre vai ter pessoas aqui ministrando a palavra da terça ao domingo, tá certo assim? Então eu espero que você tenha sido abençoado. Você jovem, a cada dia procura estar aprovado, ser um exemplo, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade, tá certo? E você vai se impor a cada dia, andando em santidade, não é? Ou seja, mostrando a cada dia que está levando a sério a palavra. É uma forma de você se impor, não é você estar se irando, batendo de frente com a autoridade, nada disso, tá certo? Mas se imponha com a sua vida irrepreensível, tá certo? Fuja das paixões da mocidade, e você vai ser um jovem de sucesso. Respeita as autoridades e você vai longe, em nome de Jesus Cristo. Pai, graças te dou por essa noite, por essa palavra, Pai, pelo teu cuidado, pela tua exortação, que sempre nos coloca para cima. Te agradecemos, Pai, pela habilidade, pelos dons que o Senhor tem nos entregado. Sabemos que um dia o Senhor vai requerer, mas enquanto estivermos aqui, nós temos a possibilidade de podermos a cada dia colocar em prática e glorificar o teu nome com o dom que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por mais uma tarde, culto abençoado, por essa noite, por mais um culto que o Senhor nos propôs. Você que está em casa, que você possa cada dia dar valor a essas lives, a esses cultos, crescendo na graça. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais um final de semana repleto de bênção, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pelo final de semana que vamos ter também, Pai, já declaramos pessoas sendo salvas. Nos cultos à tarde, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas recebendo direção, tendo perspectiva de futuro, Pai. Pessoas te representando, em nome de Jesus Cristo. Continua dando sabedoria, entendimento ao pastor Adilson, a irmã Márcia e a sua família, para conduzir a cada dia esse ministério, como tem feito, tudo para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repousa sobre a vida de cada um de vocês. Quem cresce, diga amém. Dê um aleluia, com glória a Deus. Sejam abençoados pela prática da palavra e até amanhã, se Cristo não voltar.
creio, falo a montanha e tua muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai o quê? Tudo que vai acontecer. Vamos lá, crente. Tudo que Deus falou